Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Colossenses, capítulo 1, os versos de 15 a 20, o apóstolo Paulo faz uma defesa de quem é Jesus, ou seja, ele escreve uma cristologia e ele diz o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele resistisse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. É interessante lembrarmos que esse parágrafo ele é fundamental, especialmente porque para alguns cristãos o Cristo deles é muito pequeno, é demasiadamente pequeno. Por isso, é incapaz de satisfazer todas as suas melhores aspirações espirituais. Devido a isso, essas pessoas ficam em busca de experiências de misticismos e acabam se perdendo seguindo falsos mestres. Por isso, que já acontecia lá no primeiro século, o apóstolo Paulo faz essa defesa do Cristo, essa cristologia. E nessa passagem, Paulo faz questão de dizer que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. No Velho Testamento, Deus era sempre retratado invisivelmente. Deus é invisível, Deus é espírito. Por isso, um dos mandamentos é: não farás para ti imagem de escultura, porque para que as pessoas não fossem tentadas a retratar um Deus que eles não conheciam. Mas no Novo Testamento, Jesus é o Deus encarnado. Por isso, ele é a imagem do Deus invisível. Se alguém no Velho Testamento perguntasse como é Deus, nós cristãos responderíamos: é como Jesus, porque Jesus é a imagem desse Deus invisível. Mas ele é também o primogênito da criação. Primogênito da criação não significa que ele foi o primeiro a ser criado. Significa dizer que ele tem a primazia de todas as coisas, porque ele existe antes que todas as coisas foram criadas. E como diz o verso, pois nele foram criadas todas as coisas. E mais, ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo vivo de Cristo, e Cristo é a sua cabeça. A cabeça é aquela que decide, aquela que toma decisões, e Cristo é o cabeça. Às vezes brincamos dizendo que Cristo é o dono da igreja, e ele é o dono da igreja exatamente por ser o cabeça da igreja. E ele é o primogênito da ressurreição. Ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Já havia acontecido outras ressurreições. A gente vê que Eliseu ressuscitou o filho da viúva. Houveram outras ressurreições. Paulo ressuscitou Eutico, que caiu da janela. Só que todas essas pessoas que foram ressuscitadas morreram. Jesus ressuscitou a Lázaro. Agora, Jesus é o primeiro a ressuscitar e que não mais vai morrer. Por isso, ele é o primogênito da ressurreição. E não só isso, ele é o reconciliador universal. Por isso, ele reconciliou toda a humanidade que estava afastada de Deus devido ao pecado na sua morte na cruz do Calvário. Ali, ele ressuscitou a humanidade. Então, essa é a imagem do Deus vivo. Esse é o nosso Senhor. Os estudiosos acreditam que esses versículos de 15 a 20 eram um hino cantado na igreja, mas é também uma confissão de fé, é um credo. Que Deus te abençoe e que o seu Cristo seja grande, porque ele é grande. A Renata estará com vocês amanhã, eu volto na sexta, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.